para soldado especializado aeronáutica, FE, que hoje é confundido com FE, mas não é o FE. O que aconteceu? O edital não previa em momento algum temporalidade. Depois de 6 anos, fomos surpreendidos. Bom dia, meu velho. Na vida do morto tem que tomar. O serviço público militar era apenas de 6 anos. Tem que tomar, tá? Vamos aos fatos, nossos companheiros. Aí tá nas palavras Todos sabem que em momento algum o edital não falou da temporalidade. Pelo contrário, a aeronáutica nos promoveu, nos ofereceu uma proposta de plano de carreira. Seria acesso à promoção de cabo. Depois de 1 ano e 4 meses na promoção de cabo, a imprensa, TV Jornal, cobre nosso movimento ordeiro e pacífico. E assim sucessivamente até chegar ao posto de suboficial, podendo chegar ao oficialato. Isso é um documento elaborado e editado pelo aeronáutico. Não fomos nós que criamos nada. Não estamos aqui inventando história alguma. Então, pessoal, como eu dizia, o grande Eli Lopes Mirelli, jurista, nos orienta que o edital do concurso é o contrato de adesão entre o certame da administração pública e o candidato. E o fato é que depois de 6 anos de efetivo serviço, sem nos dar o direito da ampla defesa e do princípio do contraditório, pois nós sabemos que todo funcionário público, federal, estadual, municipal, para que ele seja licenciado em seu cargo exonerado mesmo, ele tem que ter o processo administrativo e ter o direito de ampla defesa do princípio do contraditório. Aí eu pergunto aos senhores, quais dos senhores aqui responderam o processo administrativo para ser licenciado em seus cargos? Tendo em vista que todos que estão aqui hoje prestaram concurso público de provas de títulos, onde foram nomeados, fizeram curso de formação e candidatos. Estamos aqui para dizer o seguinte, que esse nosso licenciamento foi baseado apenas em transcorrer em tempo de serviço. Queremos ser integrados no concurso que já passamos, isso é um fato. Fomos aprovados honestamente. Anésio, Núcleo Pernambuco, xerife Carlos André, dando entrevista à imprensa local. Investindo o que tínhamos e o que não tínhamos. Né? Quem é o culpado? Se houve ilegalidade nesse concurso, tenho certeza de uma coisa. Não foi por parte dos Anésio, Núcleo Pernambuco concede entrevista à imprensa. E combatemos da administração pública errar e sacrificar a vida de todas mil pessoas. Temos companheiros nossos que infelizmente não estão no meio de nós hoje. Por quê? Porque prestaram concurso, mas eu quero informar os companheiros que já tramita. Ex-soldados especializados da aeronáutica são mencionados em discurso emocionado pelo senador Arthur Rigini, PSDB do Amazonas, relator do PDF 399/2010, e também o senador Frecha Ribeiro, autor do projeto de lei 3099. Então, existe na Câmara do Senado e na Câmara de Deputados uma tramitação do projeto de lei que prevê que essa situação seja corrigida o mais rápido possível, pessoal. Nós não estamos aqui decretando guerra contra a aeronáutica, pelo contrário, somos novos companheiros que efetivamos 6 anos de serviço prestado, passamos em um concurso público, horário, estávamos prestando serviço militar obrigatório. Está aqui em mãos, chegou aqui em minhas mãos agora, 2 reservistas, pessoal. 2 reservistas de novo companheiro aqui. Ou seja, um dos requisitos do edital do concurso é estar aqui com a situação militar. Um serviço militar obrigatório. Você deveria estar aqui com o serviço militar obrigatório. Anésio, Núcleo Pernambuco, concedeu entrevista ao rede CBN. Uma das regras do edital, uma das normas do edital, é estar aqui com serviço militar obrigatório. Ou seja, o militar só poderia prestar concurso público para soldado especializado da aeronáutica se ele tivesse aqui com serviço militar obrigatório. E uma das suas contestações
Na parte fiscal do processo, a aeronáutica alega que éramos militares temporários, ou outros sim, estávamos prestando serviço militar obrigatório. Cheguei em mãos agora, documento do companheiro, que tem a reservista do Ministério do Exército. Ou seja, ele está com a reservista, certificado de reservista de primeira categoria do Ministério do Exército. Ou seja, o companheiro já tinha serviço do Exército, já estava aqui no serviço militar obrigatório, já tinha prestado o serviço militar obrigatório, ele se alistou, ele foi lá e serviu o Exército Brasileiro. E quando a aeronáutica abriu um concurso público para soldados especializados da aeronáutica, e dizia lá no edital que ele tinha ascensão profissional em todos os cargos de soldado especializado, até sargento, suboficial, estava garantido mediante a aprovação desse concurso. O companheiro, mais uma vez, presta um concurso público para soldado especializado da aeronáutica. E para sua surpresa, companheiro, para nossa surpresa, iremos ser beneficiados, porque o nosso tempo de permanência na força era primeiramente 6 anos de serviço. É revoltante quando nós sabemos que a administração pública ela tem um princípio da legalidade, ela tem que agir dentro dos parâmetros legais da legalidade. Nós conseguimos decisão judicial na segunda instância do Rio de Janeiro, desembargador José Carreira Alvim. Ele não deu provimento ao recurso de apelação do Ministério da Aeronáutica quando uma decisão de primeiro grau, com a juíza da 14ª Vara do Rio de Janeiro, reintegrou o soldado especializado da aeronáutica, dizendo que a aeronáutica não podia licenciar o mesmo baseado simplesmente em transcorrer de tempo de serviço. Porque o mesmo havia sido aprovado em concurso público e, mediante a aprovação do concurso público, era detentor de permanecer no cargo. Então, o desembargador José Carreira Alvim levou o provimento ao recurso e hoje o companheiro permanece trabalhando. Mas voltando à nossa conversa.